Bom, nós agradecemos a participação do Augusto aqui no Pingo nos Is, justamente abordando esse tema das contaminações. E é importante para a gente você participar através das redes sociais. Estamos de volta para toda a rede. E aí, Fiuza, eu queria começar falando sobre o tema que envolveu o seu nome hoje. Inclusive, se você me permitir, eu vou trazer esse em destaque aqui no Pingo nos Is, porque o Sleeping Giants deu início a uma perseguição ao nosso colega Guilherme Fiuza. No Twitter, eles publicaram hoje a seguinte mensagem, abre aspas, não foi nem uma, nem duas ou três vezes, 4 vezes em 6 meses que o Guilherme Fiuza teve seus twitters sinalizados como enganosos pelo próprio Twitter Brasil. Alguém surpreso que a conta continua no ar? Hashtag Twitter apoia fake news. Antes de passar a palavra para o Fiuza, eu compartilho com vocês a resposta dele. Abre aspas. Vejam os lixadores em ação. Eles querem eliminar com os meus 35 anos de carreira, 250 mil livros vendidos com adaptações e o cinema e a atuação reconhecida nos grandes veículos de mídia. Eu desafio os lixadores. Refutem o que alegam ser falso ou respondam por tentativa de difamação, fecha aspas. Fiuza, a palavra é sua. Olha, é muito simples e ontem no programa nós já assinalávamos isso, né? Esse tipo de instrumento, ou a sociedade decide transigir, né, decide ser complacente com esse tipo de ação obscura, que é você tentar convocar uma horda para tentar intimidar alguém. No meu caso, não tem como, né? Esses covardes não terão êxito. Mas, em outros casos, eles conseguem, eventualmente, constranger um veículo de comunicação, conseguem dissuadir um patrocinador. A pergunta não é minha, não, Travassos. A pergunta que tem que ser feita por todos aqueles que amam a liberdade e o Estado de Direito é o seguinte: vocês vão compactuar com esse tipo de ação de chantagem? Isso é uma ação de chantagem, né? Com a palavra aí veículos de mídia, os tribunais, não é isso? A gente falava sobre Sleeping Giants ontem, aqui por conta de um convite feito pelo Tribunal Superior Eleitoral, e eu já falo disso. Essa postagem, ela é uma postagem covarde, estúpida e fraca, né? Por motivos muito simples. Eles tentam trazer o fato de que o Twitter desclassificou alguns posts, né, feitos por mim. Eles tentam trazer com isso a ideia de que eu sou uma pessoa, ou que a minha conta é uma conta que não pode existir. Eu digo só o seguinte, quer dizer, a eles eu só digo uma coisa, né? Vocês não são o Twitter, vocês são os lixadores contratados aí, né? Por figuras inconfessáveis. Aliás, eu gostaria de conhecê-los, Sleeping Giants. Gostaria de saber quem são vocês. Vocês querem conversar? Eu estou à disposição de vocês. Assim, com a cara, né? Com a pessoa real. Vocês querem conversar? Eu queria saber quem são vocês, de onde vem a valentia de vocês. Agora, para essa milícia, a minha resposta é só essa: refutem. Isso que vocês estão dizendo, que é falsidade, que supostamente os incomoda, vocês, os depuradores, né? Os depuradores de aluguel, os higienizadores, vocês apontem, vocês refutem o que eu escrevi, provando que é falso. Aí vocês terão razão
de pleitear junto ao Twitter o que vocês quiserem. Se vocês não refutarem, vocês vão ter que responder por tentativa de difamação, que é o modus operandi de vocês. Vocês agem de forma covarde para incitar outros covardes. Eu cheguei até a ver, Travassos, um jornalista conhecido, a quem eu nunca me dirigi, chegando a fazer uma postagem e apagando. Ele ia surfar, claro que ele ia surfar. É outro covarde. Mas como ele apagou, depois eu vou lá na conta dele ver se ele postou e eu vou conversar com ele também. Eu sou, quer dizer uma coisa aqui, eu sou leal. Eu sou leal, eu posso estar certo, eu posso estar errado, posso ser justo ou injusto nas minhas convicções. Mas eu jogo limpo. E sempre vou jogar limpo. Mesmo com quem joga sujo, eu vou jogar limpo. Eu posso achar que o diálogo não existe mais. Eu posso querer brigar. Mas eu jogo limpo. Eu não dou facada pelas costas e eu não faço ato covarde de incitação a linchamento. Linchamento moral, esse tipo de coisa. Então, com essa milícia, é isso. Agora, eu gostaria, sem querer me alongar, eu gostaria de me dirigir ao Tribunal Superior Eleitoral. Aí sim, eu acho que é um diálogo importante. Eu gostaria de me dirigir à pessoa do ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Gostaria de me dirigir respeitosamente ao presidente do TSE para dizer o seguinte: presidente, esta organização, que eu considero obscura, até que ela revele claramente os seus propósitos, como ela vive, que ela saia dessa sombra, eu quero lhe apontar a forma dela operar. Ela foi ao Twitter. O que aconteceu? O Twitter, eu tenho não sei quantas milhares de postagens. 4 delas foram classificadas, foram desclassificadas pelo Twitter, desabilitadas, porque ele entendeu que havia ali um conteúdo que não era correto. Não é isso? Então, eu quero explicar de boa fé ao ministro doutor Luiz Roberto Barroso o seguinte: este parceiro atual, pelo que eu entendi, atual parceiro do TSE, ele agiu da seguinte maneira. Ele foi ao Twitter pleitear a supressão da minha voz ali. Agora, o próprio Twitter não fez isso. Foi o quê? Foi uma distração? O Twitter por descuido, manteve a minha conta lá. Então, eu quero dizer o seguinte ao doutor Luiz Roberto Barroso. Todas essas 4 postagens, das milhares que eu já fiz, se referem ao assunto vacinas. E eu já disse que eu sou um indivíduo leal. Eu não fiz especulação, eu não criei histórias. Eu disse apenas 2 coisas. Nesses 4 posts tem esses 2 princípios. 1, o bloqueio sanitário perfeito das vacinas não existe. Isso é o que está lá. 2, os efeitos adversos das vacinas não estão completamente dimensionados de forma conclusiva. Eu postei isso. Alguém no planeta Terra, considera que isso seja uma falsidade absoluta? Eu acho que ninguém terá condições de dizer isso. O Twitter marcou dessa maneira. Sabe o que eu fiz, ministro Barroso? Eu postei novamente o conteúdo. Não para fazer uma malcriação, não para desafiar o Twitter, para entender o mecanismo de conteúdo do Twitter. Então eu voltei e postei. Prezado Twitter, o princípio é este aqui, a controvérsia é esta. Aponte, por favor, onde está a falsidade. Talvez eu não saiba. E se o Twitter apontar, eu posso entender e corrigir a minha forma de expressão. O Twitter manteve, doutor ministro Barroso, manteve essas novas postagens com esse mesmo conteúdo. Então, para concluir, vem uma instituição que eu gostaria que o senhor examinasse para que serve e como atua.
ela vem dentro desta relação de lealdade minha com a plataforma Twitter, ela vem, se sobrepõe ao próprio Twitter e pede a eliminação da minha voz. Ela considera, ela salta sobre a controvérsia, ela faz um juízo que eu quero perguntar ao ministro Barroso, quem é que autoriza esses Sleeping Giants a fazer esse juízo? De onde advém esta investidura da verdade, do dom da verdade? Ele vai lá e convoca o Twitter para uma eliminação. Doutor ministro Luiz Roberto Barroso, quem convoca alguém para eliminar outro alguém está agindo à margem do direito, está agindo no território da perseguição, no território da coação. Então eu digo de boa fé, respeitosamente, ao presidente do TSE, examine este parceiro. Há tempo de perceber qual o seu modus operandi, porque em relação à minha pessoa, em relação à minha conta, é um modus operandi que está à margem, está no subterrâneo do Estado de Direito. Fiuza, eu quero dizer que você não precisa pedir desculpas para usar um tempo maior para explicar ou para falar sobre esse tema, até porque o seu nome está envolvido nisso. E os comentaristas da PAN, Ana Paula, Augusto, sofrem ataques também diários, a gente sabe que é isso. Por trás desses ataques, Ana, o que a gente tem que levantar é a discussão sobre a liberdade de expressão. É isso que está por trás de tudo, de todos esses ataques, que a gente tem que resgatar essa liberdade para poder ter a liberdade de falar o que pensa? Não apenas a liberdade de expressão, William, mas a liberdade de questionar, né? Eu acho que isso, a partir do momento que você amarra essa liberdade de questionar, a liberdade de expressão, a própria liberdade de imprensa, nós estamos falando aí de um jornalista consagrado que tem boa parte da vida aí dedicada ao jornalismo, né, à literatura, aos livros, a vida pública e de uma maneira sempre correta, né, de uma maneira sempre idônea, no sentido de colocar os questionamentos, as perguntas. Nunca vi aí o Fiuza atacar ad hominem, né, muito pelo contrário, a gente sempre vê aqui nós três, o Fiuza, tanto o Fiuza, o Augusto Nunes, eu, o próprio Zé Maria também, a Cristina Grêmio também, nossos parceiros como o Rodrigo Constantino, a gente sempre reage a esses ataques porque eles são muito vis, eles são ad hominem. Ad hominem, esses ataques, eles não atacam os argumentos, o que o Fiuza questiona, o que nós trazemos aqui. E esse é o modus operandi dessa turma. Você derrubar aqueles mensageiros que fazem perguntas incômodas, que fazem perguntas que não rezam aí, que não pagam esse pedágio, não apenas ideológico, mas hoje a gente sabe que está muito além disso, né? É o pedágio da turma lobista, das big techs, das big pharmas, dos políticos, do Partido Comunista Chinês, é a turma do lobby, né? E a partir do momento que você vê que existe uma necessidade de silenciar quem não reza a cartilha dessa turba, a gente tem que ter muita preocupação, sim, porque nesses últimos anos, principalmente dentro da pandemia, William, nós não vimos apenas jornalistas consagrados como o Fiuza, como o próprio Augusto Nunes, aí eles ter que colocar a faixa ali de fake news no rosto. Eu também sofri isso, Cristina, Constantino. O problema não é apenas esses jornalistas que fazem questionamento. O problema é que dentro também de uma pandemia histórica, médicos, cientistas, epidemiologistas, infectologistas consagrados aí de Harvard, de Oxford, da UCLA, de Stanford, eles tiveram suas contas derrubadas. O próprio Dr. Robert Malone, aí agora, 32 anos, se eu não me engano, para ser mais exata, dedicados às vacinas, dedicados ao estudo das epidemias globais, e agora ele foi taxado aí de fake news, porque ele cometeu o crime hediondo de questionar uma vacinação
de uma vacina, de uma substância aí que ainda está em estudo em crianças e adolescentes. Ele que é vacinado contra a Covid-19, o próprio Dr. Martin Kulldorff, também de Harvard, cancelado dia sim e outro também, porque questiona essa pressa toda de sair vacinando crianças e adolescentes. No Brasil, nós temos aí Dr. Zeballos, doutora Roberta Lacerda, doutor Paulo Porto de Mello, doutor Zimmermann, doutor Cardoso, todos eles aí, anos dedicados à medicina, agora dentro dessa pandemia, na linha de frente, curando pessoas, entendendo o caminho do vírus, entendendo o caminho da pandemia, eles sendo silenciados, contas derrubadas, porque eles questionavam. É muito perigoso o estudo que a gente está vivendo, né? Quem leu aí Orwell, a gente nunca imaginou que ali o mundo, né, da distopia de Orwell, um dia ele viria para a vida real, e hoje nós temos o Ministério da Verdade, né, que é o ministério que você só pode falar aquilo que a turba deixa você falar. E para finalizar, William, a preocupação maior é que essa turma fascista do Sleeping Giants, né, que se protege aí atrás de um teclado, de uma tela de computador, né, são os guerreiros sociais aí dos teclados virtuais, são os jacobinos da internet. Essa turma aí é que o TSE quer trabalhar junto no ano de eleição presidencial no Brasil. Então, aqui continuaremos questionando, continuaremos trazendo perguntas pertinentes e mostrando a hipocrisia, né, e a linha, a ditadora dessa turma aí, que não aceita questionamentos pertinentes e que não aceita que as pessoas questionem o que não está na cartilha aí dessa turma lobista. Então, Augusto Nunes, esse tipo de ataque, a gente estava ouvindo o Fiuza falando, que ele chamando, olha, vamos debater esses temas. Isso te incomoda, esse ataque barato e a falta de uma argumentação em cima dos temas que foram abordados? Olha, eu tenho uma certa pena dessa turma, né? Sobretudo desprezo. Numa pandemia que tem 90% dessa pandemia é desconhecido. Esse lado é desconhecido, ninguém sabe como é que se comporta o vírus, ele vive surpreendendo com mutações, etc, etc, e eles acham que descobriram a verdade oficial e que discordar dela tem que provocar, discordar dela merece o silêncio imposto pela censura. O Guilherme, que é um grande jornalista, todo mundo sabe disso, ele não precisa de solidariedade, de defesa, mas eu faço questão de que ele me mande, tá? Depois eu acerto ali com ele, mas eu quero pegar todos os posts que mereceram essa crítica desse bando de covardes e vou republicar. Quero republicar encampando, não quero nem saber o que está dito. Porque o que está em jogo são a liberdade de expressão e o direito à informação que o povo tem. Não é só liberdade de expressão, mas liberdade de expressão é a do outro. Você tem de defender a liberdade do outro discordar de você. Esses são fascistas. Eles acham que sabem tudo sobre o vírus, então não se apresentem e deem a solução. Eles são covardes, clandestinos, vivem na clandestinidade numa democracia. Eu acho também, Ana, que é um absurdo esse tipo de parceria que só desmoraliza o TSE. Mas é bom que apareçam os representantes desses Sleeping Giants para que a gente veja o rosto deles. Eles não mostram a cara. Então, eu não sei, eu gostaria de saber o que é que pode ofendê-los para dizer. Eu quero ser calado por eles, então. Tá? Eu considero todos eles uns canalhas, crápulas, pusilânimes, tá? Não dão a cara a tapa, combatem na sombra. Não é nem combatem, eles atacam na sombra e querem silenciar. Uma forma de censura torpe a deles. Pois bem, eu vou publicar.
esses posts, porque eu também quero que eles façam esse tipo de pedido, ou de exigência, né, do silêncio. Eles não são nada. Eles não são nada. Quer dizer, perto do Guilherme Fius, o que eles representam? Eles não têm coragem de mostrar a cara. Tá, então vamos ver quem é que vai se reunir com o ministro Barroso, que adora o convívio com o bandido, né? Passou 10 anos com o Cesare Battisti.